Irmãos, é uma alegria poder estarmos juntos nesta noite com esta responsabilidade de trazer aqui a palavra, aquilo que Deus tem para o nosso coração. Agradeço a confiança do pastor Tarcísio e a oportunidade de estarmos refletindo um pouco naquilo que a palavra de Deus tem, e certamente há muito o que podemos aprender. E você que está participando deste culto aí pelo canal do YouTube da igreja, que seja também abençoado neste tempo e para este tempo. O texto escolhido para a nossa reflexão é o de 2 Reis, o livro de 2 Reis, capítulo 4, os versos de 8 a 11. Eu quero ler esse texto. Os irmãos podem permanecer assentados como os irmãos estão. Se desejarem ficar em pé também, fiquem à vontade. E o texto, na versão que estou a ler, diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por ali, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina ou candeeiro. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. E então disse ao seu servo Geazi. Até aqui a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o teu nome por este tempo, agradecidos pelo que já pudemos oferecer ao Senhor nesta hora. Mas agora, quando o Senhor irá falar ao nosso coração, que eu seja um instrumento em tuas mãos e que os nossos ouvidos, as nossas mentes, o nosso coração, seja como terra fértil a receber a tua palavra e que ela produza em nós aquilo para o qual o Senhor designou. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trabalhar o acolhimento na perspectiva da valorização das pessoas a partir da experiência desta mulher com o profeta que passava por aquela cidade. Interessante pensarmos que as Escrituras carregam uma coisa muito interessante, é que ela não está preocupada em colocar nomes, mas de dar destaques a atitudes. Esta mulher é anônima. O que nós sabemos é que ela morava em Sunem e ficou conhecida como a mulher sunamita. E ela acolheu um servo de Deus, este já identificado como Eliseu, e ela percebe que ele era um profeta do Deus Altíssimo. A Bíblia diz, como lemos, que ela era uma mulher rica, abastada, talvez não precisando de nada, mas há um detalhe na vida e na atitude desta mulher que revela o seu caráter, que é a sua sensibilidade, que é o seu olhar para o outro, porque às vezes nós nos acostumamos com a paisagem, até com a paisagem de miséria, mas esta mulher percebeu que sempre aquele homem, Eliseu, passava por ali, e ela falou, não, ele não pode ser um transuinte. E ela começou convidando para tomar uma refeição. E ao tomar e ao conviver, ela disse ao seu marido que ele era um santo homem de Deus. A convivência nos leva a entender e compreender as pessoas. É no dia a dia que aquilo que Cristo fez na minha vida há de refletir na vida das pessoas. E eu queria que você pensasse que a riqueza dessa mulher
não foi usada somente para o seu benefício. Ela, conversando com seu marido, partilhou com ele do seu projeto de construir um quarto, e ali, e bem em cima, fora da casa, para que Eliseu tivesse liberdade, pudesse estar na sua intimidade. E naquele quarto, ela coloca o básico: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, uma lamparina. Meus irmãos, eu gosto de pensar neste casal como um casal que dialoga, que conversa. E normalmente, homem tem uma característica, viu, irmãs? Maridos têm muito isso. Quando a mulher fala em gasto, parece que fecha o coração e ele põe a mão no bolso, né? E tem uma dificuldade tremenda com isso. Homem, ele é muito pragmático. E essa questão do carro e de mulher propor gastar alguma coisa, mexe com o interior. Mas você percebe que esse marido é diferente de muitos maridos aí? Primeiro que ele escuta a mulher. O marido inteligente aprende a escutar a sua esposa. E ele participa dos projetos dela. E ele constrói um quarto para o profeta. O que nós aprendemos, além disso que eu já lhes falei? Eu quero destacar aqui alguns aspectos que, neste gesto dessa mulher sunamita, a hospitalidade, gesto de acolhimento e gesto que valorizam a pessoa do profeta Eliseu. E pensar que, para que haja um acolhimento, nós precisamos fazer alguma coisa semelhante ao que esta senhora fez para com o profeta. Primeira lição que eu quero destacar neste texto: que para que ocorra o acolhimento, é preciso desenvolver a percepção e a identificação. Ela observou que Eliseu passava sempre por ali. No exercício do ministério de Eliseu, ali era o caminho da roça. Conhece essa expressão? Era o lugar que ele passava. E então, primeiro momento, como eu destaquei, o que ela oferece? Alimentação. Esse homem passa, ele vai e volta, e ela oferece comida. Ao oferecer a refeição, volta a dizer, o que ela percebe? Ela percebe e o identifica como um santo homem de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender esta capacidade, desenvolver a capacidade de perceber que, se queremos uma igreja mais acolhedora, e aí hoje eu estava conversando com o pastor Robertson, que o pastor Robertson é o acolhimento em pessoa. Certo? No início, que eu estava vindo à igreja, ele esqueci o meu nome. Mas quando eu falava, você é o Wagner da senhorinha. Agora ele já não esquece mais. Dá aquele abraço gostoso, né? Um momento como este que o irmão Timóteo nos incitou a fazer, de nos reconhecermos, de nos parabenizarmos aqui. Certamente esses momentos são extremamente edificantes, porque antes de buscarmos a Deus, nós buscamos a Deus junto com outras pessoas. E nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Por isso, quando eu vejo o outro, eu estou vendo aquele por quem e para quem o Senhor morreu. Então, se queremos desenvolver e fazer com que a nossa igreja seja mais acolhedora, precisamos desenvolver a habilidade de ver o outro. E para enxergá-lo, o outro, nós precisamos mudar o nosso olhar. Talvez tirar o nosso olhar das nossas próprias questões, das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas preocupações, para enxergar o outro.
Ver e olhar, meus irmãos, estão ligados à atenção e intenção. Ver é um olhar frio, sem interesse, com o propósito apenas de tomar conhecimento de que algo existe, mas sem necessariamente internalizar a existência do outro na nossa existência. Olhar, por sua vez, necessita de atenção especial. Um momento dedicado, uma ação comprometida, um olhar de responsabilidade, uma contemplação. Percebe a ênfase? Então, olhar é algo mais que humano, caloroso, preocupado, com o propósito de perceber, de sentir o que acontece com o outro. E a partir desta inter-relação, foi desta forma que Jesus olhou as multidões, tendo compaixão por elas. Teve um momento em que ele olhou e falou assim: esse povo está com fome. Mas os discípulos não viam assim, porque os discípulos não olhavam, eles viam. Quantas vezes nós só estamos vendo as pessoas, mas não estamos olhando as pessoas? Ver é reto, diz Márcia Tiburi. Olhar é sinuoso. Ver é sintético. Olhar é analítico. Ver é imediato. Olhar é mediado. A imediaticidade de ver torna o evento objetivo. Vê-se um fantasma, mas não se olha um fantasma. Vemos televisão enquanto olhamos uma paisagem, uma pintura. A professora Márcia Tiburci chama esse detalhe. E nesse sentido, irmãos, olhar é perceber, é existir, é conviver, é ir além da ação do enxergar. É a nossa condição de tolerância com o outro, de identificá-lo, reconhecendo-o como igual em sua diferença. Neste aspecto, o olhar perturba, o olhar angustia, instiga, prende a atenção, provoca reação e remete ao pensar, à reflexão. É este o sentido com o qual a sunamita olhou, saindo da mera ativação reticular de ver, para envolver-se afetivamente com o profeta Eliseu. Vocês querem um exemplo de uma ativação reticular? Você está querendo trocar de carro. E aí você resolve comprar um New City. O que acontece? Você passa a ver este carro nas estradas, nas ruas de Belo Horizonte. O que aconteceu? Foi ativada a sua retícula. A sua retina agora só enxerga isso, porque há um interesse. É assim que nós precisamos olhar as pessoas. E o neurobiólogo James Holt diz que o amor entra pelos olhos. Interessante, meus irmãos, então precisamos desenvolver a nossa percepção, e a correria do dia a dia nos faz acostumarmos com a paisagem. Segunda lição que eu quero destacar é: para que ocorra acolhimento, a percepção precisa ser seguida pela disposição. Ela o que fez? Percebeu que ele passava sempre, convidou-o para uma refeição, identificou-o como um homem santo de Deus, e agora ela demonstra sua disposição de construir um quartinho. Meus irmãos, a percepção só não faz nada. Ela precisa ser uma resolução envolvida de coragem, de dirigir-se ao outro, de perceber suas necessidades, para então
tomar a iniciativa de fazer algo concreto. Eu sempre ensinei que Deus opera quando o homem coopera. E na medida da nossa disposição, Deus age, abre as portas e faz em nós e através de nós. Então, disposição, percepção seguida de disposição. Terceira lição para que ocorra o acolhimento: a disposição, que é a atenção, precisa ser seguida de uma intenção que leva à contribuição. Obrigado. Essa senhora investiu seus recursos, materiais e pessoais, na construção daquele quarto. Teve a sensibilidade que ele deveria ser feito fora da casa, para que Eliseu, nesse lugar mais alto, mobiliado, com tudo o que ele precisasse, pudesse ter um momento e uma tranquilidade. O texto diz que o quarto foi construído no terraço, algumas versões dizem que no muro. Isto para que Eliseu tivesse privacidade. Acolher o outro é permitir que o outro seja ele mesmo. Respeitarmos a sua privacidade, a sua subjetividade. Contudo, há outros olhares para os quais chama a atenção dos irmãos, pois com eles aprendemos o que devemos fazer para uma atitude acolhedora. Resumindo, eu queria dizer, a percepção, ela viu o profeta, e aí você tem visto as pessoas, aqueles que passam por você os tem acolhido, alguém aqui na igreja entra e sai sem ser percebido. A percepção pessoal, ela o identificou como um santo homem de Deus. Nós precisamos entrar na história das pessoas, precisamos conhecer as pessoas, precisamos saber das pessoas. E aí, disposição, ela toma a iniciativa de construir esse quarto, de acolher o profeta, e aí envolve todos os seus recursos para isto. O que esses cuidados ainda podem nos ensinar? Então, eu quero fazer algo que normalmente eu não faço. Na minha vida ministerial, poucos foram os sermões alegóricos que eu preguei. Mas eu quero fazer uma alegoria com a cama, a mesa, a cadeira e a lamparina. A mesa, a cama, meus irmãos, é o lugar de descanso. É o lugar do cuidado com o bem-estar físico e emocional do outro. A mesa é o lugar da comunhão, da reconciliação, do compartilhamento da palavra, essencial para o acolhimento. A mesa, como lugar de comunhão e reconciliação, é o lugar que nós precisamos estar sempre, com a palavra aberta. Na mesa, Jesus orou, se alimentou, conversou com seus discípulos. A mesa é o lugar da reconciliação, pois ali nós estamos próximos e o nosso olhar se aproxima. Há um tempo, como que era o layout das casas, antes da TV? Era todos olhando um para o outro. Com o surgimento da televisão, o que aconteceu? Todo mundo passou a olhar a tela. E agora, todos olhamos o celular. E as pessoas estão, cada um, então você manda recado para alguém que está dentro da sua casa. Percebe? Há pouco, eu recebo uma ligação. O telefone toca, eu olho. É meu filho que está lá na Holanda fazendo uma videochamada. Olha esse hora de fazer videochamada. Mas eu dei um oi para ele hoje e ele foi me responder. E toda vez que ele dá um oi, ele faz uma videochamada. Aí reúne os filhos todos. Não sei se os outros atenderam. Eu não tive condições de fazê-lo. Mas é interessante. A mesa é o lugar da comunhão.
Davi ensina que a mesa é também o lugar da reconciliação. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Interessante que, há um tempo atrás, atendendo uma jovem senhora como psicólogo, e é uma boa experiência, por isso me permito compartilhá-la aqui com os irmãos. Ela me falou que havia 10 anos que ela não conversava com o irmão. Eu falei, você não acha que esse silêncio está muito longo, não? No outro dia ela mandou uma mensagem para o irmão. O irmão responde. Aí na sessão seguinte ela falou, me contou essa experiência. Quanto tempo perdido, né, irmãos? Os motivos pelos quais eles se desentenderam, acho que nem ele nem ela sabiam. Meus irmãos, a mesa é o lugar de alimentar a alma com a palavra de Deus. É o lugar do estudo bíblico. É o lugar da comunhão, que somente com os nossos pares, mas também com Deus. E a cadeira? Cadeira simboliza lugar de honra, a posição de destaque, é a importância que damos ao outro. Chega um visitante, o que a gente faz? Procura um lugar para ele se assentar. Domingo passado pela manhã, não sei, acho que foi domingo passado mesmo, não tinha lugar, as pessoas chegaram e tiveram que ficar fora. Né? Que maravilha! Algumas pessoas, infelizmente, não tinham lugar. Isso acontece. Né? Mas quando tem a cadeira, tem esse lugar do acolhimento, do respeito. E Deus nos dá cadeira. Deus nos dá posição. Deus destaca um lugar de honra, de poder, de autoridade. Nós somos testemunhas dele. Ele nos capacita a sermos essas testemunhas. E Davi, que se assentou na cadeira de Saul, Esther, que se assentou na cadeira de Vasti, José, do Egito, que se assentou na cadeira de governador. Veja, meus irmãos, que eu quero pensar que a cadeira é o lugar que eu estendo ao outro, afirmando a ele que eu quero perto. E assim sendo, é um instrumento de acolhimento, que se soma à mesa. Mesa sem cadeira mostra que o conjunto está incompleto. Isso significa que a bênção não está completa. A cadeira fala de postura, de posição, de agir e de pensar. Quando nos cansamos, a primeira coisa que fazemos é nos sentar, e a fim de recuperar o fôlego, em seguida, prosseguir a nossa jornada. É como é bom, né, irmãos? Assentar ao lado dos amigos e ter uma boa conversa. Graças a Deus, Deus tem colocado alguns colegas com os quais a gente pode sentar e compartilhar momentos tão bons. E a lamparina, o candeeiro, luz e calor. A revelação e a sabedoria da palavra de Deus, tão essenciais para o nosso caminho. Serve para iluminar, trazer a luz, a revelação, clareza, a visão. O conhecimento sem sabedoria da palavra será vazio. É o momento de nos colocarmos debaixo da luz de Cristo. E certamente Ele e ela trará clareza, pois lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Contudo, eu quero fazer uma outra observação. As 5 virgens nécias tinham lâmpadas, tinham as suas lamparinas, mas não tinha o azeite. A luz, a revelação, elas não tinham. Não adianta ter Jesus em sua vida, meu irmão, se Jesus não fizer parte do seu viver. Não adianta ter conhecimento
se não houver discernimento. E a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Seus ensinamentos, bússola a conduzir os nossos passos. E que essa palavra seja de fato aquela que guia cada vida na caminhada. Você tem percebido as pessoas que passam por você? Você tem visto ou tem olhado? Sem este olhar, eles serão apenas transuintes. Ou seja, pessoas que passam, sem as quais nenhuma intimidade é desenvolvida. Mas eu quero desafiá-lo a voltar o seu olhar para o outro, a identificar as suas reais necessidades, a tentar pelo menos atendê-las. Além da luz, o candeeiro é calor. A revelação da palavra, a convivência com os irmãos gera este calor fraterno que nos leva a caminhar e a enfrentar as dificuldades que a vida cristã tem. Percepção, disposição, contribuição. O que acontece com essa senhora? É um spoiler para os irmãos depois pesquisarem. Ela não tinha filhos. Pelo milagre prometido pelo profeta, ela tem um filho. Esse filho adoece. Ela não fala nada com ninguém. Está tudo muito bem. Alguém pergunta. Mas não era o momento de reclamar, era o momento de se lançar aos pés daquele que é um santo homem de Deus. Foi ele que prometeu o filho, então o problema é dele. E é a ele que ela leva. E o filho adoece, chega à morte, e Eliseu, pelo poder de Deus, o ressuscita. Essa senhora, Eliseu fala com ela uma coisa que ele não falou para ninguém. Vai ocorreu um tempo de fome. Saia dessa cidade, saia das terras. E ela saiu. Foi, quando passou o tempo de fome, ela volta. E aí as terras delas tinham sido apropriadas. Não sei se pelo movimento sem terra daquela época, irmãos. Certo? E aí o que Eliseu faz? Vai até o rei e fala, olha, essa terra é dessa senhora, ela que é a proprietária. E ela recebe de volta a sua terra. Quando nós acolhemos, Deus retribui com bênçãos incomparáveis. Que Deus possa nos ajudar, de fato, meus irmãos, a aplicar essas lições. E como essa senhora, também exercermos o acolhimento.